Podem abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 9, versículo 17. Uma história, nós queremos ler um pedaço dela juntos. Marcos 9, 17. E uma multidão disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, ele espuma, e arranja os dentes e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsasse, mas não puderam. E ele respondeu e lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando lhe o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que sucede isso? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, me ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram, parte, por que nós não pudemos expulsar? E ele disse: Essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Querido Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Abre os nossos olhos, nos ajuda a entender hoje, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Guarda o nosso espírito, o nosso coração, nossa alma agora, em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma lição bem importante para aprender com Jesus aqui. E hoje eu não quero falar sobre como aprender a expulsar demônios, mas sobre a oração e o jejum. Nós lemos que os discípulos eles ficaram intrigados aqui, porque eles tentaram resolver uma situação e querendo expulsar esse demônio, mas eles não conseguiam. E eles fizeram da mesma forma como já tinham feito tantas outras vezes, mas dessa vez não saiu. E Jesus disse: Espírito mau, sai dele. E eu imagino os discípulos pensando: foi isso que nós fizemos, falamos a mesma coisa, mas por que nós não pudemos fazer? Por que não aconteceu? E Jesus responde: essa espécie não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Eu não acredito que Jesus estava esperando dos discípulos que eles tivessem orado e jejuado por esse menino antes, porque eles nem conheciam ele. Também não acredito que Jesus orou e jejuou especificamente por esse menino, até antes de trazerem por ele, porque até Jesus pergunta ao pai: há quanto tempo ele está assim? Claro que Jesus sabia todas as coisas, mas eu acho que ele queria ensinar aqui a levar uma vida de jejum e oração como um estilo de vida. Jesus orava e jejuava constantemente. A gente vê quando Jesus é levado até a ser tentado. Primeiro ele orou, jejuou, aí ele foi tentado e depois os anjos vieram para servir ele. Por que Jesus orava e jejuava? Porque ele sabia, era lá que ele recebia forças, era lá que ele se preparava para as lutas que ainda viriam. E a oração e o jejum nos dão forças, eles nos ajudam a tomar decisões, eles nos preparam para a guerra. E muitas vezes a gente não sabe quando que vão acontecer essas guerras e a gente anda despreparado. Nós temos 2 filhos na escola, idade escolar, e volta e meia nós conversamos sobre provas, testes. E para algumas dessas provas, eles são comunicados, eles sabem quando vão acontecer e o que eles precisam estudar para essas provas, mas algumas são surpresa. E a melhor forma de alguém estar preparado para as provas é estudar todo dia um pouquinho, é estar preparado. Como pais, a gente fala isso o tempo inteiro, para os nossos filhos. Estudar todo dia um pouquinho é a melhor chance de passar pelas provas. Agora, sinceramente, nós fazemos isso? Geralmente não. Nós deixamos acumular todas as coisas e no último momento tentamos enfiar toda a matéria dentro na cabeça. Mas e se o professor fizer um teste surpresa? E nós não estudamos? Vamos estar preparados? É assim que eu entendo o jejum e oração. Nós vamos passar por provas nessa vida e o jejum e a oração são a nossa parte, é o estudar diariamente. Como é que é estudar espiritualmente? É estar preparado, é não esperar até que a gente tenha um problema para sair correndo e dizer: Deus, socorro, me ajuda. Mas é um viver diário ao lado de Jesus, é depender dele, de querer desejar algo novo dele a cada dia. Interessante porque nós nos organizamos para tudo nessa vida.
O nosso horário é organizado para o nosso trabalho, nós organizamos para a nossa família, para a nossa casa, nós organizamos, mas para a oração nós ficamos perdidos. Nós até oramos pelo dia, pedimos saúde, pedimos nos livra do mal, guarda a nossa família, e aí passaram 2 minutos e a gente não sabe mais o que orar. E se a gente pensar, ok, eu tenho que orar ainda pela igreja, pelos vizinhos e pelo meu colega de trabalho, e aí nós pensamos, mas a lista vai ficar longa demais, eu preciso ir trabalhar, eu preciso, né, dormir agora porque amanhã tem trabalho. Uma vida de oração, não para poder dizer fiz, agora Deus tem que fazer a parte dele, porque eu já fiz a minha, mas como um relacionamento com Deus. Jesus disse, vigiai e orai, para não caíres em tentação. Precisamos aprender a jejuar e orar antes das provações, antes da prova, antes das lutas virem, não só no dia da prova. Jejum e oração é algo muito importante para Jesus. E por causa disso, isso também deveria ser para nós. Mas eu acredito que muitas vezes a gente não leva isso muito sério, porque a gente não leva a lógica do reino a sério. E essa lógica é bem diferente da lógica aqui desse mundo. A lógica do reino, ela diz, se você der, aí você vai receber. Se você fizer um jejum e aparentemente você parecer, eu estou fraco, é lá que teu espírito está ficando forte. Quando você diz, eu estou perdendo tempo porque eu estou orando, podia estar fazendo outras coisas, na lógica do reino, é lá que você vai estar ganhando tempo. Esses são os mistérios da vida com Deus, mas isso é lindo. E talvez você pense agora, já acordei cedo, cheguei aqui para oração e agora você ainda vai colocar mais esse peso de que eu tenho que orar mais e tenho que jejuar. Não, eu não quero colocar peso nenhum. Primeiro porque a ideia de jejuar e orar não é minha, está aqui na Bíblia. E segundo porque jejum e oração só é um peso para aqueles que não jejuam e não oram. Só para aqueles que ainda não descobriram o prazer de colocar todas as coisas na mão de Deus e permitir que Ele lute a nossa luta. É como o dízimo. Aqueles que não ofertam, aqueles que não trazem o dízimo, eles sempre acham que a igreja está querendo o meu dinheiro. Mas aqueles que trazem com alegria a primeira parte de tudo que recebem, esses já experimentaram a fidelidade de Deus e eles sabem que Deus não precisa desse dinheiro. Deus é dono de todas as coisas. Se Deus pede isso, é porque Ele quer abrir o céu e derramar ainda mais. Se Deus nos pede um jejum e oração, é porque Ele quer que a gente tire algo bom para nos dar algo melhor ainda. Se você perguntar para alguém que tem o jejum e oração como estilo de vida, ele vai contar com alegria tudo aquilo que Deus tem feito. Para ele isso não é um peso. E eu quero aprender isso cada dia mais. Jejum e oração é a garantia de que Deus vai fazer tudo o que eu quero? Não. Mas é uma demonstração de, primeiro, de que eu coloco todos os meus planos, todas as minhas expectativas diante de Deus. Segundo, de que é uma demonstração de humilhação, de dizer eu sou completamente dependente de Deus e eu preciso dele para todas as coisas. E terceiro, é uma demonstração de confiança, de que eu sei de que se existe alguém que pode mudar a minha situação, é Ele. Esses dias nós queríamos fazer uma festinha no quintal de casa e o tempo estava para chuva, né, e eu jejuei, orei, proclamei um dia bonito de sol e calor e depois de uma semana de chuva e friozinho, o dia amanheceu lindo. E aí alguém me escreveu, né? A previsão do tempo mudou, vai ter sol. E eu já toda orgulhosa, né? Já queria escrever também, tanto que eu jejuei e orei para isso. Mas antes de responder, caiu a ficha e eu escrevi graça. É graça de Deus. Jejuar e orar, está preparado para a prova, mas nem sempre vão cair as questões que nós estudamos. No final das contas, é Ele que decide. Eu faço a minha parte, mas a resposta certa vem do Senhor. No final, é tudo graça. Começar a jejuar e orar não é fácil porque é contra a nossa carne. E nós amamos agradar a nossa carne. Mas quanto mais vivemos os milagres, mais isso nos anima a viver essa vida de jejum e oração. Aqui na igreja nós temos muitos testemunhos de milagres, de pessoas que viveram esses milagres através da oração e do jejum. Ano passado, nessa mesma época, o nosso filho estava apresentando alergias e começamos a orar, jejuar e proclamar cura sobre a vida dele. E esse ano ele não apresentou mais nessa mesma época, né, de agora. E eu creio que Deus cura. Agora o outro filho começou com alergia também. E começamos já uma nova proclamação, e nova oração e jejum. E eu proclamo a palavra de Deus.
E ela diz que Deus fez todas as coisas. Deus fez a primavera, Ele fez as estações do ano, Ele que fez as árvores e as plantas. E a Bíblia diz que tudo que Ele fez era bom. Então, se isso é bom, então também é bom para o meu filho. Então também é bom para o corpo dele. Então eu creio que ele vai reagir bem a tudo aquilo que Deus criou. Orar e jejuar para que o plano perfeito de Deus aconteça. E nós podemos trazer todas as coisas nas mãos de Deus. Até as coisas mais simples, as situações mais simples Ele quer nos ajudar. Por exemplo, é dizer, eu decido hoje não comer mais nada a partir das 4 da tarde, porque eu quero entregar isso como uma forma de jejum, pedindo para Deus me dar sabedoria nessa situação com meu colega de trabalho. Ou eu me decido pelos próximos 3 dias não tomar café ou trocar todas as bebidas por água, porque eu peço forças a Deus para eu ver essa situação, né, na minha família de uma forma, não uma forma sempre tão negativa, mas de permitir que Deus mude o meu coração em primeiro lugar. Ou eu posso dizer, quero essa semana me desconectar de todas as redes sociais, porque eu tenho me deixado influenciar demais por aquilo que outros talvez pensem de mim, e eu quero em primeiro lugar saber o que Deus pensa ao meu respeito. Eu vejo isso como fazer a lição de casa, é estudar para estar preparado para quando a prova, para quando a tentação vier. É fazer a nossa parte e deixar Deus fazer o milagre. É bonito de ver também quando as crianças aprendem a jejuar e orar. Essas últimas semanas, muitos colegas do futebol dos nossos filhos, eles não foram treinar, porque eles estavam jejuando. E eu penso, se eles jejuam por um Deus que não está ouvindo a oração deles, quanto mais nós, que temos um Deus vivo, que responde de acordo com a nossa entrega, de acordo com a nossa fé, quanto mais nós não deveríamos entregar o nosso jejum a Ele. O jejum nos ajuda a ter domínio próprio, e isso é muito importante para os nossos jovens. Não jejuar por religiosidade ou para agradar pessoas, mas por amor a Deus e por desejar ter esse relacionamento íntimo com Ele. Se a gente voltar para a nossa história aqui, Jesus disse ao pai desse menino, tudo é possível àquele que crê. Nós precisamos acreditar muito mais de que Deus quer ouvir e responder o nosso jejum e oração. Talvez a gente até jejue e ore, mas muitas vezes nós ainda estamos como esse pai que diz, me ajuda, eu não estou conseguindo. Os discípulos já oraram por mim, eles já oraram pelo meu filho, eles já lutaram e eles não fizeram. E isso fez com que a minha fé ficasse menor. E talvez você diz, eu já orei tantas vezes por isso, eu já jejuei, já orei, outros já oraram por isso, e eu não estou conseguindo acreditar que Deus quer isso para mim. Mas aí nós podemos orar, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda a crer que você quer responder, quer me livrar desse sofrimento, quer tirar esse vício de mim, essa doença, essa tentação, quer me livrar nisso. E mesmo se Deus não responder a nossa oração e jejum da forma como nós gostaríamos, nós, no mínimo, aprendemos com o jejum e oração a ter domínio próprio, né? Nós nunca vamos sair perdendo. Minha oração é que Deus nos ajude. Aprendemos a fazer a nossa lição de casa, a estar preparados para a guerra e a usar as armas que Jesus usou. E Ele venceu através do jejum e da oração. Amém? Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos pela tua fidelidade, Pai, porque nós nunca entregaremos um sacrifício vivo sem que o Senhor nos dê algo de volta. E nós pedimos, nos ajuda, Senhor, a entregarmos fazemos a nossa lição, a entregarmos esse sacrifício, esse jejum e oração diante de Ti. Não só na expectativa de que o Senhor vai fazer algo, Senhor, mas nessa certeza de que o Senhor quer, de que o Senhor tem algo bom e especial planejado para nós. Senhor, eu acredito, Senhor, no Deus bom que deseja, Senhor, nos alcançar no nosso coração e também fazer aquilo que o nosso coração deseja. Por isso eu te peço, nos ajuda, Senhor, a caminharmos bem perto de Ti, a não duvidarmos quando o Teu Espírito Santo nos fala e nos pede algum jejum e alguma oração naquele momento. Nos ajuda a andarmos firmes, perto de Ti, bem perto, Senhor, conhecendo o coração do Pai e sabendo que nada do que entregarmos nas Tuas mãos vai voltar vazio. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, agradecemos porque o Senhor faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia e pedimos pela Tua ajuda, Senhor. Obrigado que o Senhor é conosco. Em nome de Jesus. Amém.